Oi, pessoal. Estamos só aguardando aqui a chegada da Juliana, que ela deve estar chegando. Oi, Cremilde. Fiquei feliz que a Madalena está aqui. A Juliana chegou. Aguardando a Juliana. Oi, querida! Oi, tudo bem? Tudo e você? Também, tudo ótimo, graças a Deus. Tá Que ruim aqui bom! a imagem? Que acho que eu tô contra a luz, né? Tá ruim de ver? Tá um pouco escura, você não tá aparecendo a tua carinha linda. Eu vou trocar de lugar, peraí. Eu tô no É, sítio, falei, ai, vou ficar aqui fora, que tá tão gostoso, tá um dia tão bonito é, aqui, falei, vou ficar aqui fora. Deixa eu ver se é assim melhor, ó, peraí. é. Assim Deixa eu... já tá. Melhor, né? Ah, sim, Aí, agora agora vocês sim, agora conseguem dá pra me te ver. ver. É. Aqui, você tá onde? Eu tô no interior de São Paulo. Aqui em Santos tá um dia feio, frio, Sério? Não, é aqui chover. Aqui choveu à noite, mas tá um céu, quer ver, ó? Dá pra ver? Ai, que delícia! Sem Ah, nenhuma nuvem. Amanheceu assim meio nublado e daí foi abrindo uma delícia. Fiz caminhada, muito bom. ai, é bom demais, né? Não é? Ô, Ju, super Diga. obrigada por você estar aqui conosco. Obrigada a Nós vocês já pelo temos convite. aqui muita gente, gente de vários locais, gente de Maringá, lá no Paraná. Oh, que Gente, delícia. tem umas meninas aqui lá que eu trabalhei com elas em Diadema, em São Paulo, enfim, Que Curitiba. legal. Que bom. Curitiba, a Madalena Leitão tá aqui, uma amiga, tá super legal. Nós nos encontramos, as amigas agora, de Que bom, 50 né? anos. Ah, isso é muito bom, né? Esses encontros são fundamentais, né? Manter essas Exato, amizades. é bom demais. Bom, Ju, vamos aproveitar, né? Porque é uma honra a gente estar aqui com você. A gente estava super esperando esse encontro. Então, assim, Ju, pensei assim. Primeiro eu vou apresentar rapidamente o Instituto Energia, depois Tá, eu vou fazer uma apresentação sua e aí eu já passo a palavra para você. E tá aí bom. nós vamos papeando. Tem algumas questões que eu levantei aqui, mas você vai conduzindo aí como você achar melhor. Tá bom, Tá bom? combinado. Tá, combinado. Então, olha só, o Instituto Energia é uma organização social sem fins lucrativos que atua no amparo é, à pessoa idosa, né, na busca da qualidade de vida, pensando na longevidade. Né? O eixo central do nosso trabalho é o movimento humano, isto é, o reconhecimento do eu como princípio basilar para uma atuação consciente na sociedade. A gente tem muito essa preocupação de que a pessoa idosa ela se reconheça sujeito, né, para poder estar inteira, para participar efetivamente da sociedade. Então, todas as nossas atividades, nós fortalecemos, inclusive a nossa metodologia de fortalecer a pessoa, né? Ela se sentir realmente idosa e ser feliz por estar nesse momento. Cada um, né? Nós já tivemos as várias passagens da vida, enfim, e agora o envelhecimento. Então, os aspectos físicos, psíquico e social vão nos dando o contorno para o reconhecimento da nossa individualidade. Isso é uma questão importante, né? Então, por isso é que nós estamos trazendo você hoje aqui. Quer dizer, conhecer um pouquinho mais sobre quem somos, né? Quem quer dizer, essa constituição do corpo humano, né? Isso para nós também é uma questão muito importante. A gente acha que o idoso precisa se apropriar do seu momento de vida, percebendo o seu corpo, né? Então, a tua vinda aqui, e hoje acho que essa discussão ela é importante justamente porque
é uma das questões básicas do nosso trabalho, né? Sim. Bom, então é isso. Quer dizer, em linhas bem gerais, porque quero deixar a fala para você. Aí eu vou apresentar um pouco você e aí, se não tiver bom, você complementa, por favor. Tá bom. Então, a Juliana Schultze, ela é doutora em psicologia social, mestre em ciências da saúde, graduada em fisioterapia, graduada em educação física, especialista em fisiologia do exercício, fez aperfeiçoamento em disfunções e reeducação do assoalho pélvico, tem formação no método RPG, tem curso de formação em Pilates e atualização em gerontologia. Quer dizer, não é qualquer coisa, né, Ju? A gente vai buscando, né? Vai buscando cada vez se aperfeiçoar um pouquinho mais, né? E o pior é que quanto mais a gente vai buscando, mais a gente fica querendo arrumar coisa para fazer, né? Mas a gente sabe que a gente não sabe, Que a né, gente Ju? não sabe, é bem isso, bem isso. Mas esse que é o bom da vida, né? E por isso que é bom envelhecer, porque é só com o tempo que a gente consegue essas coisas, né? Exato, exatamente. Não é? Então, Ju, conta um pouquinho para nós o que é esse tão famoso assoalho pélvico. Então, ó, olha, alguém tá falando que não tá Não ouvindo. está ouvindo? Eu tô te ouvindo super bem. Será que tem mais alguém que não tá ouvindo? Para mim tá Ah, ótimo. eu também. Vera, alguém mais não está ouvindo? É. Básico currículo. Olha lá, acho que tá Oh, normal. Então, bom, tá. vamos seguindo. Então, Qualquer coisa eles avisam a gente, né? tá. Então, essa história do assoalho pélvico, você vê que a minha primeira formação foi educação física, porque eu sempre fui do movimento, né? Então, quando você fala que o mote aí principal do Instituto é o movimento, eu me identifico muito, porque o movimento sempre fez parte da minha vida, desde da infância, né? Então, foi eu fiz dança há muito tempo, e a dança me levou para a graduação em educação física. Na graduação de educação física, eu percebia que faltava alguma coisa. E aí eu complementei com a fisioterapia. Então, a fisioterapia me Uhum. trouxe um olhar mais do cuidado com o movimento, da reabilitação. Então, não era tanto a performance, mas sim um olhar que, na época, era muito de reabilitação. Hoje, a fisioterapia ela atua muito na prevenção e na promoção de saúde, que é uma área que eu gosto muito também, né? Então, foram olhares complementares e que me enriqueceram muito. Aí, dentro dessas áreas, o que mais se encaixava com o que eu gostava de fazer era a saúde da mulher, porque a história Uhum. da dança, eu comecei já a trabalhar com gestantes logo no começo, fui para o meu mestrado eu fiz na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, e lá eu entrei num ambulatório de disfunções miccionais femininas, então era incontinência urinária, disfunção pélvica da mulherada, e eu fiquei muitos anos lá, né? E aí eu Uhum. cada vez comecei a gostar mais. E aí, o doutorado eu resolvi fazer na psicologia para entender as questões mais comportamentais desse assoalho pélvico. E aí a tua pergunta, né? Então, o que é esse tal desse assoalho pélvico? E você sabe, Elisa, que tem uma coisa muito interessante, né? Que eu vou te dar um dado do meu doutorado. Eu trabalhei com grupos de mulheres acima de 60 anos. A idade média era 63. Tinham algumas mais velhas, outras um pouquinho mais novas, idade média 63. E aí eu fazia eu aplicava um método que é um método que eu trabalho, que é a ginástica feminina. E logo no primeiro dia, eu passava um questionário para elas, algumas escalas validadas, porque eu estava fazendo pesquisa, né? E mais uma das perguntas do questionário era se elas conheciam ou já tinham ouvido falar de assoalho pélvico. Foram 3 grupos. Um dos grupos, 100% delas não conhecia. Olha isso. Como é que pode, né? Daí eu fico pensando, gente, são mulheres que já ficaram grávidas, que já tiveram relações sexuais, que já Uhum. pariram e que não conhecem, né? Uhum. E aí vem essa sua história da gente conhecer o próprio corpo para a gente ser dono da nossa própria história. Isso faz parte, né? Eu preciso Uhum. conhecer meu corpo. E aí, quando a gente fala das mulheres e que elas ainda não conhecem o assoalho pélvico, isso é preocupante, porque a gente precisa conhecer. Porque com o processo de... Quando a gente está falando de idosos, né?
A gente sabe que um dos fatores de risco para disfunções do assoalho pélvico, principalmente a incontinência urinária, é a idade. A idade é um dos fatores de risco, né? Então, não é normal ter incontinência urinária quando a gente envelhece, mas é comum. Só que é comum, mas a gente tem como tratar e também como prevenir. E para que a gente faça isso, primeira coisa, as mulheres precisam conhecer o que é isso, precisam entender que perder urina não é normal, né? Urina, fezes, seja qualquer tipo de incontinência, porque hoje em dia existe muito a pessoa que fala, não, eu faço xixi na calça, mas também eu já tenho 70 anos, como se fosse uma coisa natural, né? E não é. Então a gente precisa falar mais sobre o que é isso, onde está localizado, para que serve, como é que a gente faz para trabalhar essa parte do corpo. A gente não faz caminhada, a gente não faz musculação, porque a gente quer manter a massa óssea, a gente quer manter a massa muscular, a gente não quer manter a condição cardiopulmonar, e por que não trabalhar uma musculatura que é tão importante para funções fisiológicas do nosso corpo, né? E aí, o que é, né? O que é o assoalho pélvico, né? Então, o assoalho pélvico é um grupo de músculos, né? Assim, falando de uma maneira bem simples, né? Na verdade, não são só músculos, a gente tem tecido conjuntivo também, tendões, ligamentos, fáscias que estão nessa região. E é uma região que está lá embaixo da pelve. Então, a nossa pelve, ela tem um formato afunilado e ela tem um buraco lá embaixo, né? Nesse buraco, a gente tem a vagina, a uretra e o ânus, os 3 orifícios por onde a gente faz as nossas atividades fisiológicas e tudo mais. E aí, para que esses órgãos que estão ali na cavidade pélvica não caiam, a gente tem uma estrutura cheia de músculo e de tecido conjuntivo que segura esses órgãos no lugar, que é o que a gente chama de assoalho pélvico. Olha o nome, né? Assoalho. Assoalho, É o chão. Então, é o chão da nossa pelve que segura essas estruturas lá. Então, uma das funções do assoalho pélvico é sustentar a bexiga, o útero e o intestino no lugar, sem deixar cair, para não ter bexiga caída, né? Retocele, uterocele, cistocele. Outra função é manter a continência, então eu preciso que esses músculos sejam fortes para que eu não perca xixi, por exemplo, ou que não escape um pum num lugar indevido. E esses músculos também têm um papel muito importante na sexualidade. Então são 3 funções principais desse grupo de músculos, estruturas musculoesqueléticas que estão na pelve e que muita gente não conhece, infelizmente, mas isso vem mudando, né? Isso vem mudando. E esse assoalho pélvico, ele não é isolado, né? Ele está na pelve e ele tem conexão com as pernas, com o abdômen, né? Com o tronco, com os músculos da respiração. Então, ele é um grupo muscular, é uma região do corpo importantíssima para o controle postural. Então, não é também só fazer, porque tem gente que às vezes fala, eu vi num programa na televisão que é só ficar apertando e soltando, né? Pode até apertar e soltar, mas isso é uma parte pequena. A gente tem que conhecer bem e saber fazer essa região do corpo trabalhar de forma sincronizada aí com o resto do corpo, né? A gente tem muito essa fala hoje, né? O pessoal fala, você pode ficar apertando, né? Você pode fazer o exercício dirigindo, você pode estar sentado e fazer exercício, né? Sim, Mas é sim. mais do que isso, né? Então. Pode até fazer isso. Inclusive, quando eu falo, aprendeu a fazer, você pode fazer no seu dia a dia. Isso eu acho incrível, porque você consegue inserir um exercício nas atividades de vida diária. Pode fazer isso? Pode, mas não é só isso, né? Sim. Então, o que eu percebo, assim, na minha prática clínica, as pessoas que aprendem a função desse assoalho pélvico e passam a usá-lo em conjunto com todas essas partes do corpo que eu falei, o resultado é muito melhor. É muito melhor porque é um aprendizado, né? É uma consciência corporal diferente, incluindo o assoalho pélvico no corpo como um todo, né? Sim, sim. Você falou da função da sexualidade. Sim. Qual é a função ali? Como é que a gente Então, pode perceber? a gente tem alguns músculos ali da camada. O assoalho pélvico tem camadas musculares, né? Quando a gente ensina na faculdade para os alunos, a gente divide em camadas. A camada mais superficial, né, que é aquela que, se a gente fizer um exame ginecológico, a gente está enxergando ali logo próximo à vagina,
tem alguns músculos ali que eles têm uma ligação direta com o clitóris. Então, eles estão envolvidos nas fases ali da excitação, né? Quando a mulher se excita, ela tem o desejo, ela entra na fase de excitação, ela tem um enrijecimento ali do clitóris, né? Então, ela tem uma série de reações ali na vulva, no órgão sexual dela, e quando ela tem músculos saudáveis e fortes, essas reações podem acontecer de uma melhor maneira, né? Tem alguns estudos que mostram que existe uma relação entre fraqueza dos músculos do assoalho pélvico, então, ou disfunção desses músculos, com disfunção sexual. Então, uma boa saúde dos músculos do assoalho pélvico vai fazer com que a gente tenha uma melhor função, porque se a gente for na hora de um orgasmo, por exemplo, que a mulher tem aquelas contrações rítmicas, se ela tem uma musculatura resistente, forte, flexível, com certeza a qualidade desse orgasmo vai ser melhor, né? Então, esses músculos estão envolvidos nas fases da relação sexual. E essa é uma discussão muito interessante, né? Porque quando a gente está velha, a primeira coisa que parece que acaba, né, é o desejo sexual, né? Não de nós, mas das pessoas que nos veem, eu acho. A gente para de ser objeto de desejo, né? Super Quer dizer, você não sabe disso, mas isso é tão forte que você mesmo começa a achar que você não tem mais, né, apetite sexual. Aí quando você se dá conta, você fala, como assim? Muito legal, né? Você falar isso. Porque daí quando a gente fala de sexualidade, eu falei agora, aquilo que eu expliquei, é relacionado a algo físico, né? Então, músculos fortes, músculos fracos, músculos flexíveis. Mas quando a gente fala de sexualidade é multifatorial, né? Então, por exemplo, eu sempre dou um exemplo. Se você... Porque não é só sexo, né? Quando eu dou aula de sexualidade, eu falo, o que é sexualidade? Você fala para os jovens, para eles é sexo. E não é sexo. Sexo é uma parte, né? Então, se você vai, sei lá, você gosta de música clássica, você vai lá na Sala São Paulo, lá em São Paulo, você assiste um concerto, você fica extasiada, isso é sexualidade, você está exercendo o prazer, né? E aí, quando você fala isso, das pessoas não verem mais a gente, por quê? Porque a nossa sociedade, o que é o belo para a nossa sociedade? É o jovem, infelizmente, né? No Brasil, principalmente, assim, a beleza, ela é muito ligada à juventude, e aí a gente entra nessa onda, quer queira, quer não, a gente está inserido nessa cultura e a gente vai sendo contaminado por isso, né? Exato, E a gente acha que ficou mais velha como se fosse uma flor que murchou, que perdeu a sua beleza, né? E não pode, a gente tem que... Como eu falei que a incontinência urinária, a gente pode naturalizar a incontinência urinária como algo que faz parte do envelhecimento, eu acho que a sexualidade também não morre, ela pode se transformar, né? Pode ser que, se a gente for pensar nos homens, pode ser que eles não tenham mais aquela potência, eles não consigam ter aquela ereção espetacular, mas se você tem um casal que está mais velho, que tem uma cumplicidade e que adapta essa relação de várias formas, a sexualidade está super presente aí. Está presente, Não é? Tem uma propaganda linda de um casal, de um idoso que está chegando e tem um piano e a esposa está, enfim, fazendo na cozinha, qualquer coisa assim. E aí ele começa a tocar uma música e ela vem e senta. Gente, mas é tão lindo aquilo. Então, é sexualidade, né? Então, é isso. Muito bonito, isso. né? E a gente tem que promover, né? E perceber que são momentos importantes, né? E tem que entender, né? Por exemplo, se a gente pegar a mulher pós-menopausa, ela vai ter um tempinho maior para... Por exemplo, ela vai ter uma dificuldade maior de lubrificação. Então, por conta da alteração hormonal, essa vagina vai ficar mais ressecada. Isso faz parte fisiologicamente. Se ela faz exercício do assoalho pélvico, ela consegue melhorar esse aspecto. Ela pode também utilizar hidratantes específicos para a região vaginal, óleo de coco, seja o que for, ela vai ter que ter uma orientação para tratar dessa mucosa aí que está mais ressecada, né? Então ela tem várias ferramentas, além, se ela puder fazer e se ela tiver indicação, a reposição hormonal, por exemplo. Então assim, ela tem que buscar as ferramentas, mas a parceria precisa entender que essa mulher, ela precisa de um tempo maior,
para ela chegar para ela lubrificar, para ela ficar excitada. Então, de repente, precisa existir uma cumplicidade para que as preliminares, essa coisa do piano. Então, pensa para uma mulher, um homem tocando um piano, recebendo, é super excitante, né? A mulher fica. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Então, por isso que eu falo que a sexualidade ela é multifatorial. Tem a ver com o relacionamento, com a história de vida, com a cultura que a pessoa está inserida, mas tem os aspectos físicos. E aí a fisioterapia atua muito nisso, né? Para tentar. Se existe algum problema ali de fraqueza ou mesmo de rigidez, tem mulheres que desenvolvem vaginismo, né? Elas não conseguem ter penetração porque a musculatura fica muito tensa e elas fazem uma contração e não permitindo que haja penetração. Aí a fisioterapia vai atuar não para fortalecer, mas para relaxar, para ajudar essa mulher a melhorar a condição da região genital, né? Mas tem que entender o todo. Hã? Tem que entender o todo, né? Isso é muito importante, o contexto, né? Contexto, tá. Uma coisa, Ju, a infecção urinária, né, ela é muito presente na velhice. A gente ouve muito, né, enfim, e parece que é uma grande questão aí que está colocada. Tem a ver essa questão do ressecamento vaginal com a infecção urinária? Tem sim, Elisa, tem sim. Porque que acontece, né? Então, quando a mulher entra na menopausa, vamos pensar na menopausa, né? E até já no climatério, quando ela começa a ter a alteração das taxas hormonais, né? Quando ela diminui ali os hormônios sexuais femininos, o estrógeno principalmente, ela altera a mucosa vaginal. Então, ela fica com essa mucosa menos lubrificada. Com essa diminuição da circulação, quando a gente faz exame, a gente vê uma mucosa mais pálida, sabe? Não é mais aquele vermelho vivo. Então, tem uma diminuição da circulação, da lubrificação, e com isso a gente altera a flora ali. Os bichinhos que moram ali, a microbiota da vagina, ela vai mudando. E muitas vezes essa mudança propicia o aparecimento da infecção urinária, da candidíase. Tem mulheres que, em vez de infecção, tem candidíase de repetição, começam a ter mais ardor, ficam com essa região mais fácil de sofrer algum tipo de alteração, inclusive a infecção urinária. E pode ser também, às vezes, por exemplo, se essa mulher já tem uma disfunção miccional, uma bexiga que não esvazia direito, às vezes tem mulher que vai fazer xixi, é uma queixa comum no consultório, eu faço xixi, aí eu acabo de fazer e parece que não esvaziou, parece que ficou um resíduo. E muitas vezes fica mesmo, porque essa bexiga já não está com tanta força para esvaziar. Então, se a mulher tem essa alteração hormonal ali na região, na flora, na mucosa, e ela ainda tem uma disfunção miccional, um esvaziamento vesical incompleto, então ela fica com resíduo ali nessa bexiga, tudo isso vai favorecer o aparecimento da infecção. Então, assim, mais uma vez, ela vai precisar de uma boa avaliação, ela precisa ter um acompanhamento. E não é normal, mais uma vez, não é normal ter. Quando tem que ir atrás e tem que ver quais dessas alterações estão acontecendo e como é que a gente pode, que ferramentas a gente pode usar para melhorar. Seja a condição da vagina, seja a dinâmica ali da bexiga, né? Então precisa de uma avaliação boa, mas pode ajudar, sim, a sua pergunta é super pertinente. E essa não é uma discussão que os geriatras, por exemplo, fazem conosco, né? Quando a gente vai... Não. É uma coisa que a gente não discute, né, Ju? Não. Então, você vê que essa questão do que a gente falou de naturalizar, né, a incontinência, a não sexualidade, muitas vezes isso está dentro até do meio médico. Os próprios médicos, o que acontece? Eles pedem os exames, eles estão preocupados. Será que o coração está bem? Tem diabetes? Tem hipertensão? Né, aquele checklist todo. E esses assuntos que também são importantes, mas eles acabam muitas vezes ficando num segundo plano. E muitas vezes isso incomoda muito mais as pessoas, né? As mulheres. E elas, às vezes, não têm abertura para se queixar disso. Para falar para o médico que ela está fazendo xixi na calça, às vezes ela não se sente à vontade. Ainda um assunto, incontinência fecal, então, é mais constrangedor. A pessoa só vai atrás quando já está, assim, a qualidade de vida está lá embaixo.
né? Então ela vai levando, eu canso de ouvir falar. Eu perco urina, mas é só umas gotinhas, eu uso um Carefree, tudo bem. Então a própria pessoa, ela vai arrumando desculpas para não ir atrás. E ela não fala para o médico. E muitos médicos não perguntam, né? Porque eles estão mais focados nesses outros aspectos. Né? Eu acho que essa é uma discussão. E acho também que o geriatra, né? A gente precisava discutir, a gerontologia precisa discutir com o geriatra, né, Ju? Precisa. Porque o geriatra, ele não consegue olhar para o idoso, né, que vai lá. Não tô generalizando, né? Sim, sim. Mas é muito difícil você encontrar um geriatra que te olha quando você vai lá, né? Sobre todos os aspectos, né? Sobre todos os aspectos. Eu já tive várias experiências nesse sentido, né? Agora eu achei uma geriatra que eu gostei. A gente conseguiu conversar, entendeu? Que legal. Eu cheguei para ela e disse, eu não estou bem, eu não estou bem. Aí ela olhava meus exames e falava, não, mas você está bem, está tudo certo. Eu falei, pois é, mas eu não estou bem, né? E eu acho que essa é uma conversa que a gente precisa ter, né? O geriatra precisa perceber isso, né? E daí, enfim, eu acho que é a escuta, né, Elisa? Eu estou fazendo uma pós-graduação, é uma pós-graduação de medicina do estilo de vida. E é muito legal porque a gente fala muito disso, eles são muito focados nisso. Então, o estilo de vida engloba um monte de coisa. E tudo isso é importante: alimentação, sono, relacionamento, hábitos de vida, tudo isso é importante. Porque é o que ela olhou seus exames, provavelmente seu colesterol tá bom, sua glicemia, nanana. Mas a vida não é só isso, né? Não, mas você sabe, então. que eu fui uma vez num evento, até para não generalizar, eu concordo com você. E tem os bons profissionais, a gente tem que buscar, né? Sim. Eu fui no evento da SBGG, fui fazer uma palestra sobre incontinência, foi super legal, era para os geriatras. E aí teve uma geriatra que falou, e ela entende super de incontinência urinária. Depois fiquei conversando com ela, porque ela falou que é muito comum no consultório dela. Então ela foi atrás, foi estudar. Ela é formada em geriatria, mas ela se aprofundou muito na incontinência porque ela percebia que existia muito disso no consultório dela e ela precisava entender mais, né? Mas é um movimento, acho que está mudando, né? Eu acho que, graças a Deus, vem melhorando, né? Acho que sim. Ju, uma outra questão só uma coisa uma curiosidade. E aqui, Ju, não tem ninguém fazendo pergunta. Se tiver alguma pergunta, gente, que vocês acharem. Eles estão só comentando, né? Humanização. Quero que você fale da parte psicológica. Penso logo na dificuldade do conhecimento do próprio corpo por conta dos tabus impostos. Estelinha, né, Ju? Isso é uma questão, né? Então quando pensa nessa história da cultura, isso é muito forte, né? Porque às vezes até você falar, você sabe que eu falo muito disso na minha casa. A minha filha, assoalho pélvico para ela é normal, de tanto que eu falo. Porque e acho que eu faço isso até meio que... não é que eu forço, mas é que eu quero que isso seja muito natural para ela. Ela falar do corpo dela, de qualquer parte do corpo dela, de maneira natural, né? Porque eu acho que quando a gente conhece o próprio corpo, a gente não acha que existe um problema em falar de determinadas partes do corpo. Isso até nos protege, né? Eu acho que uma menina que conhece o assoalho pélvico, que se conhece... Ela não vai deixar que certos abusos aconteçam com ela. Ela é dona do corpo dela, ela entende o que acontece, né? Exatamente. Então, eu acho que o tabu não falar é muito pior do que falar, porque quando a gente fala, a gente está levando a informação, né? Vem mudando, mas olha, você sabe que eu fiz o mesmo projeto que eu fiz no doutorado, uma aluna minha de iniciação científica fez com meninas jovens, e a gente aplicou o método para avaliar a sexualidade, se existe uma melhora da sexualidade. E eram meninas de 20 anos, tá? Na faculdade, a gente fez lá na PUC mesmo, né? Então eram estudantes universitárias, todas jovens. E o desconhecimento do corpo nos deixou preocupadas, assim. Então, você vê, a gente acha, e você pega o jovem com um discurso super moderno, mas quando vai falar disso, ainda não tá legal,
Então a gente tem que começar a falar mais disso, né? Tem, é. Uma coisa que eu estava pensando é que a gente antigamente falava, a pessoa fez operação de períneo, é o assoalho pélvico, né? Quando a gente fala períneo, períneo é um nome mais popular, né? Então é toda aquela região. O períneo é a região onde está o assoalho pélvico. Então, quando a gente pega a vulva, né? Então tem a vagina, a uretra ali, toda aquela região a gente chama de períneo. Tanto que tem a perineoplastia, né? Então arruma tudo ali bonitinho quando não está muito, muito bacana, quando, né, acha que precisa dar uma melhorada. Então é o mesmo, na verdade é como se fosse um sinônimo, né? Mas o períneo é a região, tá? Que a gente vê ali, que engloba todas essas estruturas. Tá. Tá? Uma coisa que me chamou a atenção, uma amiga que gostou muito dessa discussão sobre assoalho, eu não estou vendo se ela, assoalho pélvico, não estou vendo se ela está aqui, ela estava dizendo que quando ela teve 4 gestações, e ela teve um problema de intestino preso por muitos anos. E diz que o problema foi no assoalho pélvico. Lembra que eu te falei do vaginismo? Que tem aquela contração muito forte da musculatura? Isso em relação à sexualidade. Tem pessoas que, quando tem constipação por muito tempo, então as fezes ficam mais endurecidas, tem algum problema que leva a esse intestino preso, elas começam a desenvolver uma rigidez da musculatura do assoalho pélvico. E tem gente que tem essa musculatura tão rígida que na hora que vai evacuar, não relaxa suficientemente o ânus e não consegue evacuar. Às vezes, por exemplo, quando tem as fezes muito endurecidas, criança, isso pode acontecer em crianças, ela tem uma experiência de dor, né? Uma vez ela foi evacuar e estava muito ressecado e ela sentiu dor. Tem criança que depois tem um problema enorme para conseguir evacuar, porque ela começa a travar. E essa musculatura vai ficando rígida. E a gente tem que trabalhar para relaxar essa musculatura. Então, essa pessoa tem que aprender a evacuar, relaxando a musculatura do assoalho pélvico, que é tensa. Isso pode acontecer tanto para o cocô como para o xixi. Tem gente que não relaxa a uretra suficientemente e a bexiga não esvazia. Aí fica com resíduo e aí pode ter infecção de repetição. Então é uma reeducação da coordenação entre a bexiga e o intestino e os músculos do assoalho pélvico. É super complexo, isso é um dos problemas mais difíceis de tratar, essa incoordenação. É bem difícil, porque envolve uma reeducação de movimento mesmo, né? De relações aí entre os órgãos e a musculatura. Acho que é isso que ela queria saber, não sei, me veio isso à cabeça. Não sei, não vi se ela está aqui, mas pode ser. Ju, uma outra coisa. Bom, eu queria que você falasse um pouco do teu método, né? Que é o ginástica feminina. Queria que você contasse um pouco para nós. E eu pensei aqui numa coisa que é muito comum, né? A gente acho que todo mundo, não sei se todo mundo, mas na minha família isso é muito presente, que é aquela coisa assim, a gente vai na casa de alguém e tal, e aí fazer as necessidades fisiológicas não rola, porque você não tem o espaço adequado, né? Não é o seu banheiro, tem um barulho que você não... E isso também é muito sério, né, Ju? Isso é uma coisa que a gente também precisa aprender, não é? Tem que aprender. Você sabe que você contou essa história? Eu tenho uma paciente que eu sempre lembro, né? Que eu fiquei chocada. A gente faz a anamnese, pergunta quantas vezes ao banheiro por dia. Não sei. Eu vou 2. Eu falei, mas 2? Para fazer xixi 2 vezes por dia? E ela disse que ela trabalhava num banco, foi bancária por muito tempo. Então ela fazia xixi de manhã, ia trabalhar. Ela não fazia xixi o dia inteiro, porque ela tinha nojo do banheiro, porque o banheiro era longe, ela queria trabalhar e não parar, e ela só fazia xixi quando ela voltava para casa, à noite. Então e aí a bexiga dela era gigante. Quando você pegava o exame, porque o que acontece? A bexiga é um músculo involuntário, mas é um músculo, né? E ela vai distendendo. Se você vai trabalhando com ela a grandes volumes, ela vai distendendo. E quando um músculo ele é muito esticado, vamos dizer assim, muito alongado, ele perde a sua capacidade de contração.
Tá. Então, essa paciente, ela apareceu lá com uma bexiga totalmente disfuncional. Ela tinha o que a gente chama de hipocontratilidade. A bexiga dela não tinha força para contrair e esvaziar completamente. E esse é um dos Nossa. piores problemas para tratar, porque a fisioterapia não age no músculo da bexiga, porque o músculo da bexiga é involuntário, a musculatura lisa, né? A gente age no músculo do assoalho pélvico, que a gente comanda, que é voluntário. Então, com ela, por exemplo, eu trabalhei a parte comportamental, tentei colocar horário, aumentar a ingesta de líquido para fazer essa bexiga funcionar mais e orientações básicas. Então, assim, a gente tem que evitar isso, a gente tem que, lógico, você não vai num lugar horroroso de sujo, mas a gente precisa tentar adaptar. Então, por exemplo, eu tenho filha pequena, menina, às vezes está num lugar e quer fazer xixi, eu sempre levo, mas eu tenho na minha bolsa lencinho, eu forro, eu falo que tem que sentar, eu ensino ela a higienizar, porque não pode menina ficar segurando muito. Menina e ninguém pode, na verdade, né? Então, é essa história que a gente fala da gente se reeducar, é muito comportamental, né? Por que que eu não vou? Número 2 é pior ainda, né? Tem gente que quando Nossa, viaja, fica uma semana sem evacuar. É horrível. é horrível. Então, tem que Quando a tentar, gente tipo, consegue, né? Ele fala, ai, graças eu falo, falando de sexualidade, eu falo, nossa, quando você tá aí, você fala, nossa, é praticamente um orgasmo, né? Se aliviar é um prazer, né? exatamente. Falar, ai, graças a Deus deu certo. Não Ou a é? gente que está acostumado a viver sozinho, a hora que tem alguém, ai, meu Deus, é Se dramático. incomoda, se incomoda. E você É sabe, dramático. Elisa, que é importante também, a gente, até falando disso, porque às vezes você tá na rua, você faz com o bumbum pra cima, né? Não É. senta. Não sentar, o que que você faz quando você está para cima, assim, inclinada? Você contrai os músculos, porque você tem que se equilibrar. Então você tem uma ação ali de glúteo, de membro inferior, que não deixa o seu assoalho pélvico relaxar totalmente. Então o ideal é sentar na hora de ir ao banheiro, porque quando eu sento, eu me posiciono e eu consigo relaxar o assoalho pélvico. E é lógico, às vezes você está na rua, não tem opção, você vai, mas assim, se for decidir aí mudar de comportamento, procurar sempre se organizar para poder sentar. Se você faz no trabalho, por mais que tenha gente, mas fala, eu preciso fazer xixi, não pode ser correndo, eu tenho que fazer xixi, esvaziar. Prestar, é aquela história do autocuidado, do conhecimento do Aham, próprio corpo, né? Então, será que eu aham. relaxo? Será que esvaziou toda a minha bexiga? Eu tenho que prestar atenção nisso, eu tenho que olhar a cor da minha urina, eu tenho que olhar as minhas fezes, como elas estão. A gente tem que cuidar do corpo de todas as formas, né? Ah, Ju, falando nisso, a questão do odor no corpo. Que tem nessa. Tem, existe mesmo essa coisa de quando a gente vai envelhecendo, o odor vai ficando diferente? A vagina fica com um cheiro diferente? Então, a Fica vagina, mesmo? quando você tem, por exemplo, se você tem aquele processo que eu falei do ressecamento, né, da alteração da flora, e você fica com processos infecciosos, isso pode gerar um odor diferente, tá? Então, assim, odor diferente na vagina, se é igual ao que você estava sempre, tudo bem, mas se você percebe que teve uma mudança, tem que ver por quê. Às vezes pode ser vestimenta, então dependendo do tipo do tecido da calcinha que abafa mais e que promove ali a proliferação de micro-organismos, pode favorecer. Às vezes esse uso exagerado desses sabonetes, cheio de sabonete íntimo, não sei o que. Às vezes a pessoa passa tanto sabão e não é tão legal, né? Então a gente tem que higienizar, mas não precisa exagerar, né? Muita água é a melhor coisa. Em relação ao corpo, tem sim uma alteração de odor com o processo de envelhecimento. A gente tem uma alteração do metabolismo. Então, as trocas que acontecem ali na pele ficam alteradas. Dependendo também dos medicamentos que o idoso toma. Então, existe uma alteração do metabolismo na própria pele, dos medicamentos que o idoso toma e as glândulas agem diferente, né? Então, existe uma alteração no funcionamento das glândulas sudoríparas e das glândulas sebáceas. Então, esse mix aí de alterações pode trazer um odor que é típico de pessoas mais velhas, né? Que tem gente que gosta, fala que é cheirinho de vó, né? E aí É, a gente não pode confundir
com, por exemplo, quando tem muita gente que chega numa fase do envelhecimento que já tem alteração de olfato e de paladar, e que também, por conta disso, e às vezes por conta de falta de mobilidade, tem um acesso menor ao banho e tudo mais, é diferente, né? O cheiro que a gente fala é um cheiro diferente da pele, e que é por conta dessa alteração do metabolismo, às vezes reações de medicamentos e alteração do funcionamento das glândulas. Tem uma substância que eu não lembro o nome, é um 9-elilol, é uma substância que é mais liberada nos idosos, tem umas pesquisas mostrando. Na pele do idoso se encontra mais do que na pele do jovem, essa substância. Que legal. Você vê, eu acho que essas coisas o idoso precisa saber, né? Sim. Para a gente também não se assustar, né? Porque às vezes você percebe. O cheiro do couro cabeludo, do couro cabeludo. Às vezes, né? Tem um outro. Eu lembro muito da minha avó Sebastiana. Ela tinha um cheirinho, não era ruim, mas era um cheiro. É o cheiro de vó, que eu falei que tem gente que fala era que cheiro é de cheirinho vó. E que às vezes, por exemplo, como tem essa alteração das glândulas sebáceas, às vezes precisa lavar mais o cabelo mesmo, né? Só que para o idoso lavar também é complicado, porque às vezes está frio. Então tem todas essas questões, né? A boca tem que ir frequentemente ao dentista. E mesma coisa de médico, né, Elisa? Não é todo dentista que está preparado para atender o público idoso. Eu acho que né? Então, todas essas questões tem que tomar cuidado, né? Tem que se preocupar. É o autocuidado. É o autocuidado, Agora, você lembrou bem, a dentista, enfim, que eu vou, ela fala muito isso, né? Os dentes precisam estar sempre cuidados, porque né, tem as placas, a gengiva sobe, né? Outro dia escutei essa piadinha. Na velhice, tudo cai. Só a gengiva que sobe. Tudo o contrário que a gente quer, né? Mas tudo bem, né? Ô, Ju, fala um pouquinho da ginástica feminina, que eu acho tão importante. Falo. Então, né, a ginástica feminina é esse método que eu já desenvolvi faz muito tempo. Eu trabalho com ele no consultório faz mais de 10 anos. E aí eu resolvi estudar ele mesmo, cientificamente falando, quando eu fiz o doutorado. E eu já tenho umas 3 alunas que fizeram depois iniciação científica trabalhando com esse método. Então, o que é? É um método de exercícios que tem foco, o foco principal desses exercícios é o assoalho pélvico. Então, assim, quando a pessoa começa a trabalhar com a ginástica feminina, quando vai lá no consultório comigo, eu ensino a fazer os exercícios do assoalho pélvico de forma isolada, associados à respiração, à mobilidade. E depois a gente vai evoluindo e esses exercícios eles vão sendo incorporados a outros movimentos do corpo. Então a gente começa a trabalhar a relação do assoalho pélvico com os outros músculos em posturas, em movimentos, em situações diferentes. Então tem exercício de equilíbrio, de força, de flexibilidade, que trabalha braço, que trabalha perna, que trabalha tronco, sempre com o assoalho pélvico e a respiração associados. Então, quando eu escrevi um livro, né, e o nome do livro é Ginástica Feminina, do assoalho pélvico à postura ideal. Porque quando a gente começa a trabalhar o assoalho e fazer essas relações, a gente consegue melhorar a postura, melhorar até dores nas costas, muitas vezes, porque você tem um melhor equilíbrio aí de toda a musculatura. E o assoalho pélvico, ele tá conectado com os músculos da região que o pessoal chama de core, né, que é a região ali do tronco inferior abdômen, e que são muito importantes para a estabilidade, para equilíbrio, para execução de movimentos corretos. Então, eu trabalho já com isso há muito tempo, eu trabalho com grupos de mulheres, meus grupos são pequenos. Quando eu sou supervisora de estágio lá na PUC, e eu levo os alunos em alguns locais, principalmente, que o público principalmente é idoso, né? Então, a gente tem um CNI que a gente trabalha, algumas UBSs, que a gente tem grupos de idosos, e lá a gente aplica nesses grupos, então em grupos maiores, e os resultados são muito bacanas, muito bons. No meu consultório são grupos menores, porque eu não tenho nem espaço físico, né, então são no máximo 5 mulheres, mas nesses locais que eu faço supervisão, eu levo esse método com os alunos para grupos maiores de idosos, e também funciona bastante, porque tem a questão da informação, então eu nunca dou o exercício
fala, ó, vamos lá, vamos fazer. Não, a gente ensina, a gente pede para prestar atenção na respiração. Eu levo figura do assoalho pélvico, eu levo pelve para mostrar como é, como é que não é. Então, é um método que leva a educação junto. Por isso que eu acredito que é um método de promoção de saúde, né? Então, a pessoa conhece o assoalho pélvico e aplica, né? A Cremilde, ela está perguntando, achei interessante isso, olha, como movimentar o assoalho pélvico de uma pessoa que tenha demência? Qual a orientação? Boa pergunta. É bem Ela tem um difícil, trabalho viu? super bonito com pessoas com demência, inclusive com Alzheimer. É bem difícil, viu? É Cremilde, né, o nome dela? Cremilde, É muito difícil, viu, Cremilde? Porque a gente precisa, na verdade, por exemplo, se essa pessoa tem incontinência urinária, tem algumas técnicas que a gente pode usar, como, por exemplo, tem um tipo de eletroestimulação que ajuda muito para quem tem bexiga hiperativa, que a gente faz no pé, então não precisa nem ser nada invasivo. Mas tem que ver também se dá para fazer, se essa pessoa tolera, se ela tem um cognitivo suficiente para te falar a intensidade dessa corrente, se tá bom, se não tá. A gente precisa, para fazer os exercícios, de consciência. Então, tudo vai depender do grau de demência, do quanto que essa pessoa tem um entendimento de fazer os exercícios. A gente pode usar, eu já atendi pacientes que tinham algum grau de deficiência intelectual e que eu consegui trabalhar. Mas era um grau leve, que eu conseguia explicar. Às vezes eu até fazia algum exercício junto com a eletroestimulação para dar um estímulo. Mas é difícil, a gente tem que avaliar, né, e trabalhar com segurança, porque é região íntima, né? Então tem muitos aspectos aí envolvidos que a gente precisa pensar na questão ética, no quanto que esse paciente pode nos dar de feedback para saber se o que a gente está fazendo está sendo eficaz ou não. Uhum. Mas dependendo do caso, dá, tá? Agora, num caso muito severo, é difícil, é bastante difícil. E tem bastante, né? Porque incontinência nos pacientes demenciados é muito comum, né? Mas dependendo da eletroestimulação ajuda muito. Tá. Não sei se a Cremilde quer falar mais alguma coisa, mas tem a Denise, a professora Denise, professora de yoga. Que ela legal. Também excelente professora, é do Instituto Energia também, né, professora Denise? Adoro yoga. E ela está dizendo, né, que o yoga também ajuda muito, né? Pois muitas posturas trabalham essa região chamada de raiz. A professora Denise ela é muito, muito envolvida com essa questão do idoso, e ela faz um trabalho super bonito também. Bom, a yoga trabalha os bandas, né? Então, aquelas contrações, e o que ela falou da raiz, né? Que é a parte inferior. Então, eu pego muito paciente que faz yoga e que tem uma consciência do assoalho pélvico por conta do yoga, né? Eu adoro. Então, é uma das técnicas que não esquece do assoalho pélvico, porque tem muitas que não tratam, mas a yoga é uma das técnicas que traz a importância dessa região, né? Tudo bem que o contexto deles é um contexto energético, e eu gosto muito. Tanto que na ginástica feminina, Elisa, eu acabo as aulas sempre com relaxamento. E essa prática eu trouxe da yoga, que eu pratiquei por muito tempo, né? Que eles fazem no final os relaxamentos. E aí, nas minhas aulas de ginástica feminina, sempre eu finalizo com um relaxamento. Então, isso eu trouxe da yoga. E a respiração é muito bacana. Olha, tá faltando 10 minutos para a gente acabar, então nós temos que ter cuidado, senão a gente passa, né, e perde. E cai, né? A Marianeide, ela está perguntando onde encontra teu livro, Ju. Meu livro ele é da CRV Editora, eu vou escrever aqui. Se entrar no meu Instagram, eu acho que eu já publiquei isso, tá? Mas se entrar no site da editora, vou escrever aqui,
Se entrar no site da CRV Editora, ou se colocar o nome do livro, é Ginástica Feminina, e o meu nome, Juliana Schultze, vai aparecer o livro, dá para comprar pela internet, tá? Eu tinha alguns exemplares que a editora me forneceu quando eu participei de um evento, e eles me fizeram a preço de custo. Eu acho que eu tenho alguns ainda no consultório, então se alguém se interessar, quiser me mandar, eu posso enviar pelo correio, daí faz o valor do livro, mais o correio eu posso enviar. Manda uma mensagem para mim. Se não, entra no site da editora que tem, porque tem e-book também, dá para comprar o eletrônico, se não quiser o impresso. Tá, eu quero o impresso, tá? Tá bom. Já deixa, separam lá para mim. Já Olha, pra a você. Marina Darim, que também é nossa professora, ela é professora de Tai Chi e de atividades corporais chinesas, que é super legal. Ela está dizendo que tem a contração dos 5 corações nas aulas de Tai Chi. Que provavelmente deve trabalhar também essa região, que legal. Isso eu não sabia, não. Vou olhar, gostei. A Estelinha está perguntando aqui, ducha higiênica, muitas vezes ao dia, não é saudável, é verdade? Dizem, né? Dizem que usar a ducha não é saudável. Não, por conta disso, a gente tem os nossos bichinhos ali, e que é saudável a gente ter esses bichinhos ali. Quando você começa a mexer muito ali, você pode alterar a flora, e não é bacana, tá? O uso do excessivo de sabonete íntimo pode levar à infecção? A Cremilde de novo está perguntando. Você pode alterar a flora, né? E aí, se você tem uma alteração, você pode favorecer o desenvolvimento de micro-organismos. Tem gente que tem facilidade de ter infecção, por quê? Porque tem ali uma flora com determinados bichinhos que são mais fáceis de dar infecção, tá? Às vezes, se você começa a mexer, você pode promover um ambiente desse. Tá? Não é necessariamente isso acontece, mas o ideal é que a gente não exagere, não. Nessa higiene exagerada não precisa. É o básico, deixa lá bonitinho que tá bom. Deixa limpinho que tá bom, limpinho, né? Deixa limpinho, não é? Ô, Ju, nós já estamos a 7 minutos para acabar aqui a nossa conversa. Como sempre, passa muito rápido, né? Passa. Sempre tem papo demais, né? Tem muita coisa que eu queria conversar. Eu só queria fazer uma pontuação, que não sei, me veio isso na cabeça, eu acho que é importante por conta do momento que a gente vive de tanta discriminação, né? Que a gente estava falando do xixi, né? Que algumas mulheres seguram por muito tempo, né? Sim. Eu lembro de assistir um filme que já de alguns anos atrás, né? Que não tinha banheiro feminino no escritório onde a personagem principal trabalhava. E aí acontece isso, né? Ela tinha que sair da sala dela, ir lá no outro prédio para poder fazer o xixi, para poder voltar a trabalhar, né? Porque só tinha banheiro, e daí os homens não queriam que ela entrasse, né? Então, acho que essa é uma questão. Exato. A gente precisa... Hoje em dia, ainda bem que isso não tem, né? Antigamente tinha isso com os negros, né? Tem aquele filme daquelas mulheres da NASA. E aí, ainda bem que essas coisas vêm melhorando, e a gente tem que ensinar nossas crianças isso que eu falo, a gente tem que falar para não segurar, tem que ficar em casa. Elisa, posso fazer propaganda do meu curso online? Por favor, é isso que eu ia pedir. Sim. É que eu lancei uma turma a semana passada, foi super legal, foi bem melhor do que eu esperava até, foi super sucesso, fiquei feliz. E a gente tem um curso... Então, ela se apresentou, fiquei tão feliz. Depois você me conta se ela está gostando. E é um curso de 1 mês, que ele é feito de forma online, justamente para as pessoas que não podem estar no consultório, né? Não tenho tempo, é longe. Então, dá para fazer online. A gente fez um curso com aulas curtas, de no máximo 20 minutos por dia. Tem 1 mês de curso, as 2 primeiras semanas são para o assoalho pélvico focado e as outras 2 da ginástica feminina. Essa turma já foi, não dá para entrar, mas daqui a 1 mês e pouquinho a gente vai fazer o lançamento da segunda turma. E aí quem tiver interesse pode mandar no direct para mim o e-mail que eu coloco, a gente está fazendo, já tem lista de espera de quem não conseguiu fazer nesse, a gente já tem umas mulheres que estão esperando. E aí quem tiver interesse, mesmo que não vá fazer, mas a gente sempre faz um lançamento, um workshop só para
para participar e se tiver vontade de fazer. Eu estou super feliz, eu acho que é um projeto que está me deixando super empolgada, assim, sabe? De poder levar Que informação de uma bom. maneira prática e tô super contente. Então eu falo, faço Que propaganda, bom. mas é uma propaganda de uma coisa que eu acredito. Legal. Depois manda que eu ponho no Face do Instituto e no Insta também do Instituto Energia, tá? Tá bom, Ô, Ju, combinado. acho que vamos Obrigada. começar a nos despedir, porque eu tô com medo da gente Vamos. acabar De cair, de cair. de E aí você cair. deixa gravado, depois a gente assiste, né? Isso. Querida, muito obrigada. Adorei, adorei, adorei. Como sempre, você Também, é também. maravilhosa. Obrigada pelo convite. Muito Ó, bom. A Filomênia está aí. Oi, Filó. Obrigada, a Veri também. Ai, a linda Filó. Ai, que bom. Ah, é, a jovem é linda. A Eliane. Ah, que Então, bom, que obrigada, bom. obrigada, Elisa. Adorei, viu? Foi um papo delicioso. Obrigada pela Foi acolhida. mesmo. Foi mesmo. Muito gostoso. Obrigada, viu? Um beijo. Obrigada. Obrigada a Beijo. todo mundo que participou. Acho que a gente teve muitas pessoas. Espero que uma coisa que nós vamos querer fazer, o Instituto Energia vai estar fazendo, pelo menos a cada 15 dias, um encontro dessa natureza, assim, sabe? Que legal, Para ótimo. gente, né? Para a Va- gente poder Vai agitar mandando aí. as propagandas que a gente vai divulgando. Super importante isso. Tá Tá bom. bom? Tá pedindo a gravação, olha lá, tem gente que quer que continue. É, vamos Gratidão. gravar. O pessoal gostou. Olha, beijos, obrigada. Que Filó de bom. novo, ela é linda, né? Ela é Então, ótima. então tá bom, querida. Então, um super beijo, obrigada. Bom descanso Obrigada, aí para você. obrigada. Obrigada, Elisa, para você também. Um beijo. Até a próxima. Beijo. Até. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.